Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Israel. Vamos comentar um pouquinho aqui sobre a prova da FAMEMA, que teve aqui algumas questões de química dissertativas, uma prova muito bacaninha, uma prova bem feita, né, sem furos na prova, né, que exigiu conteúdos de ensino médio num nível fácil para médio, né? Nada muito difícil, mas uma prova muito bem distribuidinha. Vamos dar uma olhada rápida aqui nas questões. A questão 1 tratava um pouquinho aqui da estrutura da matéria, né? Brincava aqui com alguns elementos químicos e perguntava sobre o número de camadas eletrônicas e o candidato, a candidata tinha acesso à tabela periódica. Então, era basicamente entender que a posição do elemento segundo o período que ele ocupa na tabela determina o número de camadas eletrônicas ocupadas, né? No item B, pedia-se um clássico aqui, né? A reação de um metal alcalino com água, né? O pessoal fala muito da reação com sódio, nesse caso aqui era a reação de potássio com água, formando hidróxido de potássio e produzindo hidrogênio, que é o gás combustível. Uma questão bem bacaninha, muito bem feita. A questão 2 tinha como temática o tratamento e produção de água potável, né? Pedia-se aqui para o sulfato de alumínio e para o hidróxido de cálcio, a cal hidratada, as funções inorgânicas a que essas substâncias pertencem, sendo o sulfato de alumínio um sal, o hidróxido de cálcio uma base. E aí no item B, um pouquinho mais exigente, pedia-se o pH de uma solução aquosa de hipoclorito de sódio, que o candidato, a candidata tinha que lembrar que o ânion hipoclorito, ânion de ácido fraco, ele sofre hidrólise salina em meio aquoso e vai proporcionar o meio alcalino, porque vai aumentar a concentração de íons OH-. Então, bem bacaninha essa questão também, como eu disse, né, muito bem feita, não muito difícil, mas muito bem feita. A questão 3, questão de brincava um pouquinho aqui com a parte de eletroquímica, né, pedia-se a equação, né, da reação que representava o processo durante o teste, e no item B a parte quantitativa, né, pedia-se para calcular o tempo de uma eletrólise para até eliminar, né, até reduzir todo o chumbo 2 da solução. Tinha que se fazer aqui aqueles cálculos envolvendo a constante de Faraday. Muito bacana a questão também. A questão 4, também na parte de eletroquímica, ela mostrava uma equação de óxido de redução, onde o ânion iodato ele era transformado no I2, no iodo molecular, né? E dava-se uma tabela de solubilidades. O que se pedia no item A? A cor do iodo dissolvido em etanol. Que era moleza, porque a própria banca mostrava no enunciado que se o solvente fosse oxigenado, o iodo dissolvido ele tornaria, na verdade, a solução uma solução de cor marrom. E como o etanol tem oxigênio na composição, bastava basicamente responder em função disso. A dissolução de iodo com relação à endotermia ou exotermia, o que era necessário aqui sacar é que no aumento de temperatura, né, de 20 para 50 graus Celsius, a quantidade de solvente necessária para dissolver o iodo, ela era menor. Então, a partir daí, a gente tiraria a termia do processo. Item B. Pedia aqui que se todo o iodato dissolvido em 1 litro de solução fosse transformado em iodo, quanto de iodo ia precipitar. Então o que tinha que se calcular aqui? A quantidade de iodo produzida no processo, a quantidade de iodo que permaneceria em solução e a diferença é o iodo que seria precipitado. Uma prova muito bem feita, muito bem elaborada e, como sempre, a gente espera que vocês tenham tido um excelente resultado, tá ok? Um grande abraço!